Jaime de Almeida, ele tem o nome cravado na calçada da fama do Flamengo, jogador pelas camadas jovens, pela equipa principal, treinador assistente, treinador principal, filho de jogador também de Jaime de Almeida, uma das figuras do Flamengo e que também passou por Portugal e recebeu-nos aqui no Rio para nos falar um pouco dessa sua história no Flamengo, mas também da história que teve com o treinador do Flamengo atualmente, com Jorge Jesus. Porquê? Porque jogaram juntos no Farense, no início da década de 80. Obrigada, Jaime, por nos receber aqui na sua casa. Recordo-me os tempos em que esteve em Portugal, em que eram os dois jogadores e em que você era defesa central e o JJ era médio. Sim, cheguei em Portugal no final de 83, ao convite do Gil, né, que jogava no Farense. E lá chegando, encontrei um frio danado, né, final de novembro, de dezembro. E conheci o plantel, o Jesus estava lá, foram 7 meses trabalhando juntos. A gente disputou um campeonato difícil, né? O Farense disputar a parte de baixo da tabela, aquela sem preocupação para não cair. Mas foi uma experiência fantástica, jogar na Europa, que eu não tinha jogado, conhecer o modo de vida da Europa, conheci o vinho, que eu não conhecia, assim, né? Aqui no Brasil não estava acostumado. Fiz grandes amizades lá, foi uma experiência fantástica e uma das pessoas que eu tive o prazer de jogar e conviver foi com o Jesus, que agora é o atual técnico do Flamengo. A gente torce porque ele consiga fazer um grande trabalho aqui no Brasil e no Clube Regata do Flamengo. Ele jogava alguma coisa de especial ou não, para quem não o viu jogar? Não, o Jesus jogava bem, era meio campo, se eu não me engano muito, pelo lado direito. Jogador técnico, né, habilidoso, não era jogador de força, era jogador bastante técnico. E agora, quando viu que ele ia treinar o Flamengo, o que é que lhe veio à cabeça? Esses tempos da década de 80 no Farense ou aquilo que ele tinha feito como treinador? Não, a gente sabe da história do Jesus que ele fez como técnico, né? Onde ele trabalhou, os títulos que ele conquistou. E a grande preocupação que fica é a forma como ele foi recebido aqui, mas graças a Deus está indo tudo bem. O Jesus é um técnico que tem que se adaptar ao futebol brasileiro, à cultura do jogador brasileiro, e tem que se dar um tempo para ele, né? A vitória, o empate lá contra o Atlético foi fantástico, a vitória de 6-1 maravilhosa. Mas assim, eu acho que ele tem que ter um tempo de adaptação, mas o que a gente sente, né, pela história que a gente conhece de futebol, do Flamengo, ele tem uma coisa muito boa que a gente dá para ver no jogo de quarta e no jogo de domingo contra o Goiás, é que os jogadores estão muito interessados em ouvir e fazer o que ele está pedindo. Isso já é uma coisa que vai ajudá-lo bastante na caminhada. E eu acredito muito que com essa estrutura que o Flamengo montou e com a forma como Jesus está começando o trabalho, o Flamengo tem grande chance de fazer grande ano aqui no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, onde o campeonato que disputar o Flamengo é uma das forças com certeza. Quem vai lá à Gávea e vê a calçada da fama do Flamengo, vê que está lá o seu nome, você foi um dos jogadores que passou por esta história do Flamengo, esta rica história. E foi também consigo que a equipa conseguiu o último título, o último troféu, foi a Copa do Brasil em 2013. A história do Flamengo é a história que passa, né, na minha vida. Meu pai foi um dos grandes jogadores da década de 40, tricampeão como atleta, tricampeão da comissão técnica, né, o segundo tricampeonato. Eu nasci lá dentro. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo clube, um respeito muito grande. E, assim, a gente espera o último título de grande porte foi comigo, a Copa do Brasil de 2013. Mas, assim, eu acredito muito que a estrutura que o Flamengo montou, desde 2013, que o presidente, os diretores vieram estruturando o Flamengo para chegar a esse nível que está agora. E eu acho que o Jesus encontrou um clube pronto para
para que ele possa trabalhar com tranquilidade, com grandes jogadores, com a estrutura ótima. Eu acho que é o melhor clube do Brasil atualmente, né, de forma, sabe, de estrutura, de profissionais. E a gente torce muito para que o Flamengo, nas mãos dele, dê um salto de qualidade, que a gente vem batendo na trave esses anos todos, sempre chegando perto, vice, perde, vice. Eu acho que esse ano, se Deus quiser, o Flamengo vai conquistar grandes coisas. Muito se tem falado das diferenças que ele trouxe para este Flamengo. O Jaime esteve em Portugal, já falámos sobre isso, treinador, conhece o Brasil. É mesmo diferente a forma dele trabalhar por aqui? Eu acho que todo treinador tem seu modo de ver o futebol. A gente tem que respeitar todo, sabe? Acho que tem que ver na prática os resultados. O Jesus tem a forma dele trabalhar, tem a cultura de Portugal que ele traz também, a experiência que Portugal é um dos clubes que mais exporta esse método de futebol, né? Atualmente Portugal é o país que tem mais treinadores exportando esse tipo de futebol. Então, eu acho que é bom trocar ideia, trocar experiências. Isso vai engrandecer também o futebol brasileiro. Eu não acredito que uma pessoa sozinha é melhor, trocando ideias, eu acho que é fundamental. A gente aprende, com certeza Jesus vai aprender alguma coisa com a gente. Isso só vai engrandecer o nosso esporte. Por isso está otimista quanto a uma boa campanha do técnico português aqui no Brasil? Eu, sinceramente, eu torço para que tudo dê certo. Eu torço porque sou Flamengo, torço porque tive o convívio com ele, um profissional, como atleta, profissional muito correto, muito sério. A gente percebe isso ele como treinador e tem a experiência dele lá na Europa, trazendo para a experiência para o Brasil. A gente percebe que os jogadores do Flamengo estão participando disso bem, querendo fazer o que ele pede. Então isso tudo está sendo muito bacana de ver e a gente espera que ele seja muito feliz aqui no futebol brasileiro. Obrigada, Jaime de Almeida, ele que foi companheiro de equipa de Jorge Jesus no Flamengo em 1983. Tinham os dois 30 anos à época, JJ 30 e o Jaime tinha 31. Esta partilha de histórias de Jaime de Almeida, uma das figuras do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, que aceitou falar connosco sobre esta experiência que teve em Portugal e a forma como vê a vinda do técnico português para o Flamengo. Irene Palma e Rodrigo Santos, a Bola TV, no Rio de Janeiro.